trecho. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele brada na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Resposta: porque na cruz você se fez pecado, meu filho. Então, ele despeja a ira e mata o seu próprio filho. E com ele, todos os nossos pecados. Os pecados são pagos naquele momento. Aquilo, Vilela, não é um show de terror. Aquilo é uma demonstração de amor. O filho pegando todo o nosso pecado e botando nas costas. Eu suporto, traga-os, eu os compro, eu pago por eles. Mas o preço vai ser muito alto. Você vai ter que suportar a ira. Então ela veio. Imagina, para você ter uma ideia o que é a ira. Imagine um meteoro. 1 milhão de vezes maior que a Terra. Mais pesado que a Terra. Vindo na velocidade da luz contra a Terra a 1 hora. E ela vai colidir com a Terra e vai transformar tudo em pó. E ela está vindo. E alguns minutos antes dela chocar com a Terra, um muro. 1 milhão de vezes maior que o meteoro se coloca entre a Terra e o meteoro. Então o muro, o meteoro colide com o muro. E destilhaça e faz o muro em 1000 pedaços. E aquele meteoro estilhaça e nem um estilhaço toca na Terra. Mas e o muro? O muro não aguenta. Ele se desintegra. A ira de Deus era esse meteoro que estava vindo sobre o homem para esmagá-lo e puni-lo pelos seus pecados, e vindo 1 bilhão de vezes maior. E quando ia colidir conosco, o Senhor Jesus se coloca entre nós e o meteoro, e abre um braço para a esquerda e a direita e diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então a ira de Deus caiu sobre ele. A Bíblia chama de cálice da ira. Nenhuma gota desse cálice caiu sobre nós. Mas e o filho? O filho não aguentou. O filho morreu. Jesus morreu. Jesus deu a sua vida. A única maneira de... Se a pena era uma pena de morte, eu teria que pagar com a vida para eu ser absolvido só com outra vida. Por isso Jesus morreu. Mas o evangelho não acaba aí. Se falarmos só da morte, por isso que o Mel Gibson até estava pensando em fazer outro filme, né? A continuação é o que eu vou falar agora. Resurrection. A ressurreição. Se ele fosse só homem, teria acabado ali. Mas ele também era Deus. E só um Deus poderia suportar a ira de Deus e no terceiro dia ressuscitar dos mortos. Foi o que aconteceu. Imagina o terceiro dia. Havia uma profecia. Foi trancada, foi colocada na tumba. Estava correndo um boato e Herodes e Pilatos, sabendo disso, mandou redobrar a guarda daquele túmulo. Pode ser que eles vão vir tirar esse corpo e tal. Eu imagino que todo o inferno, até Satanás, mandou todos os demônios, os soldados romanos. Vamos ficar naquela pedra, ele não pode sair de lá. Mas a Bíblia diz que era impossível. No terceiro dia, ele a si mesmo ressuscitou dos mortos. A pedra do sepulcro rolou de forma sobrenatural. Jesus ressuscitou. Se você for na Meca, tem os restos mortais de Maomé, no Japão de Buda, em Juazeiro do Norte, Padre Cícero. Vai lá em Jerusalém, na tumba de Jesus, procura um fio de cabelo. Você não vai encontrar, porque ele ressuscitou dos mortos. Agora você tem que perguntar, mas por que a ressurreição é importante? Por 2 coisas. Primeiro, só um homem não podia pagar pelos nossos pecados, tinha que ser Deus. A ressurreição é a prova da divindade. Ele a si mesmo ressuscitou. Segundo, vai morrer por eles aí. Mas quem disse que o Pai vai aceitar esse sacrifício e que ele é suficiente para salvar uma multidão de pecadores? A ressurreição é a prova que o sacrifício foi suficiente e que o Senhor aceitou ele como pagamento por nós. Esse é o Evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com casa, BMW, Rolls Royce, cura de caroços, não tem nada a ver. É a redenção de um mundo que está caminhando ladeira abaixo para o inferno. E Deus, no seu amor, eles falam de amor.
Romeu e Julieta, tem muitas histórias. Shakespeare. Sim, são histórias de amor. Mas o amor desse nível... Outra coisa, Vilela, você tem filhos. Sim. Você morreria por algum deles? Claro. Você morreria por um serial killer? Não. O Senhor não morreu por nenhum filhinho de Vilela. Só morreu por serial sinners. Serial killers. Olha só o que diz Romanos 5. Deus prova o seu muito amor para conosco, tendo enviado Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por bons, morreu por maus. Não morreu por justos, por injustos. Aí está o grande amor. O que ele viu em mim, você, em qualquer um, para que ele pudesse salvar? Nada. Só uma bola de iniquidade. Somos seres cheios de pecados ambulantes. Isso é verdadeiro amor. E o que ele pediu em troca? Nada. Salvação é pela graça. É um presente. Você só recebe. Você não pede aqui o presente inútil, você só recebe. Seu único trabalho é pegá-lo. Você não paga por ele. O Senhor fez isso. Nos deu gratuitamente. Por isso temos que nos curvar diante dos seus pés e adorá-lo. Muita gente diz que o cristianismo é uma religião difícil, cheio de regras. Vamos lá. O Vilela é um excelente pai. Ele ama, ele protege, ele provê, ele passeia, ele beija, abraça. Faz tudo. Quando o papai Vilela fala, filho, faz isso pro papai. Claro, papai. É um prazer. Como é que eu vou negar algo para um pai tão bondoso como você? Pergunta. Quando você tem ciência do que Deus fez por você, e Deus diz assim, filho, faz isso com a tua vida não. Filho, anda por esse caminho e por esse não. Ô Pai Celeste, como eu vou ter dificuldade de obedecer um Deus que fez tanto por mim. E detalhe, a grande maioria dos mandamentos, elas beneficiam a nós mesmos. É como você não dirija sem cinto. Pô, querem tirar minha liberdade. Não, o imbecil, se você dirigir sem cinto, você bate, vai voar com o pescoço no para-brisa, quebrar ele e morrer. Muitas das leis de Deus são para nos proteger, para nos beneficiar, só fazem bem a nós mesmos, ao mesmo tempo que glorificam Ele. Por isso que, para termos um cristianismo melhor, uma igreja melhor, necessitamos redescobrir a mensagem do Evangelho. Você sabia, Vilela, que o número de ateus tem crescido no Brasil? Ah, é? O número de ateus tem crescido. Por que pessoas têm aderido ao ateísmo? Porque veja só, Deus é invisível. Já viu, já pegou nele? Não. Nunca. Ok? Mas qual a manifestação física de Deus na Terra? A igreja. A igreja é embaixatriz, é embaixadora dele. Então, a maneira que ela se conduz, que ela caminha, as atitudes que ela toma, tanto no coletivo como instituição, como individual, elas definem um Deus para a sociedade. Elas apresentam um estereótipo de Deus. Pergunta, as coisas que a gente assiste no programa de TV. Demônios dando entrevistas em microfones. Escândalos. Milhões envolvendo adultérios. Essa coisa toda. Esse tipo de Deus que está sendo apresentado pela igreja moderna à sociedade. E as pessoas, Deus é isso aí? Eu não quero, eu estou fora. Deus associado a dinheiro, Deus associado a triunfalismo, Deus associado a exorcismo, Deus associado a curandeirismo, a interesse, a barganha. É melhor ser ateu. A mensagem da redenção foi substituída por dízimos e ofertas. Dá 10 que Deus te dá 100. É pobre? Tem demônio. É empregado? Não tem fé. Venha para essa igreja, detalhe, não é para Jesus, venha para essa igreja. Se torne patrão. Seja curado das suas doenças. Seja livre de todos os seus problemas. Então o que está havendo? A imagem do Deus que a igreja moderna está trazendo, Vilela, é uma caricatura barata. Mais parece um Papai Noel gordo, mais digno da nossa dó,
do que o Deus das Escrituras, que tem que